Bem, hoje este programa 9 Minutos tem características muito especial. Nós estamos apresentando a última edição do programa 9 Minutos, quer dizer, exatamente no dia em que comemoramos 25 anos de quando foi ao ar o primeiro programa 9 Minutos, naquele já distante dia de 30 de junho de 1989, quando este entrevistador entrevistava o jornalista Pedro Maia. Então, ao longo desses 25 anos, a gente passou aqui fazendo perguntas para as pessoas na esperança de que elas trouxessem ensinamentos e conhecimentos para compartilhar com você, meu sempre querido telespectador. Hoje, algumas pessoas próximas de nós entenderam que quem andou fazendo tantas perguntas ao longo desses 25 anos deveria responder algumas delas. E para isso, então, nós invertemos a posição. Eu vim para este lado da mesa como um entrevistado para responder perguntas de um jornalista. No caso, nós escolhemos um jornalista que é bastante importante na história desse programa, que é o jornalista, colunista Maurício Prates, que fez parte do começo dessa história, e é com ele que nós estaremos agora conversando e respondendo aos seus questionamentos. Prazer em tê-lo aqui, Maurício. Prazer é meu, Eustáquio, e claro que esse é um momento de extrema emoção, porque não dá para segurar muito essas histórias, né? Porque, afinal de contas, temos coração, temos alma, temos sentimentos e tudo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. Não são 25 minutos, não são 25 horas, não são 25 meses, são 25 anos que você está aqui à frente. Você que entrevistou perto de 6.000 pessoas aqui, entre capixabas, entre renomes nacionais que você trouxe aqui, de artistas, de políticos e tanta gente. Eu mesmo tive o prazer de falar várias vezes com você aqui. Temos uma história bonita dentro da Rede Tribuna, que é a nossa casa de vida profissional, né? Estamos juntos desde 86 aqui, eu e você. Eu cheguei em 86, você já estava na parte da parte de direção jornalística do Jornal da Tribuna. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. E, claro, que eu vou te fazer algumas perguntas que não somente eu gostaria de ter essa resposta, como também os telespectadores, seus amigos, seus admiradores e a sua própria turma daqui que te acompanha há quanto tempo aqui dentro da TV Tribuna. Então, claro que tem uma pergunta que é interessante. Como surgiu o nome do programa? Você chegou a pensar em mais de 1, 2, 3, 4? Como é que você surgiu o nome do programa e por que você, de repente, decidiu fazer um programa de entrevistas? Bom, a questão primeiro foi o seguinte: por que fazer um programa de entrevista? Porque, na verdade, na época, você se lembra, a gente, com o surgimento do jornal, de uma certa maneira, toda a ênfase e o foco passou a ser muito jornal, e a televisão ficou um pouco, não vou dizer esquecida, mas ficou menos fora do foco da própria gestão do grupo, né? Então, nós tínhamos na época, em 1989, apenas o telejornal Tribuna Notícia, criado por nós mesmos em 1985. O Tribuna era o único programa que nós tínhamos na grade. Muito fechado. Muito fechado, exatamente, né? Então surgiu aquela conversa, surgiu a ideia de fazer um programa de entrevistas, conversei com você era o diretor-geral na época, você achou que seria interessante, porque fazer um programa significava aumentar 50% ou 100% nessa produção local, né? Sem dúvida. E nós tínhamos dificuldade de ter um jornalista assim, com um pouco de maturidade que pudesse também exercitar em várias áreas, né? Como eu já vinha da experiência de jornalística que me permitia me colocar aqui como um perguntador profissional, aí deliberou-se que foi eu. Aí na hora que se discutiu o nome, não sei se você se lembra, eu falei: ô Maurício, existe um estudo nos Estados Unidos a respeito do tempo de atenção que a pessoa consegue manter a vigília na televisão sem distrair, de 9 minutos. Aí você falou: por que não vamos botar esse nome? Então vamos botar o nome. Só que na prática, depois se percebeu que 9 minutos pode ser demais quando a conversa é chata e muito pouco quando a conversa é boa. E não existe número maior do que 9. Não existe, não é o maior número da... O maior número. Não, porque deve a 1, né? Exatamente. Outra escala. Então, por isso surgiu 9 minutos. Você disse: por que não observar 9 minutos? Depois eu lembrei. Depois disso, a gente percebeu que um dos 10 programas da televisão americana era o 60 Minutes, ou seja, era um programa com nome de número também. Mas só depois se percebeu isso. Você, ao longo desse tempo, o critério editorial, o critério de escolha, o critério da sua pauta, quem você vai trazer aqui? Como é que você... Não, hoje eu vou trazer um artista plástico, eu vou trazer um médico, como você trouxe o Sérgio, agora que a gente estava conversando
com ele, o Sérgio Lux. Como é que, essa pauta, como é que você monta? Você monta ela na semana ou na semana anterior? Ela fura muito essa pauta? Eu fico de fato satisfeito em poder responder essa pergunta, Maurício, porque, na verdade, o critério passa pelo conceito do programa. Qual é o propósito do 9 minutos? O propósito do 9 minutos é jogar luz sobre o trabalho dos outros. Então a gente procura ficar identificando quem faz alguma coisa que seja relevante para a comunidade, ou quem traz algum tipo de conversa aqui que, se for compartilhada, vai agregar valor à pessoa que esteja eventualmente nos assistindo. O cara parou, ligou a televisão, zapeou, parou em 9 minutos, tem uma conversa rolando, essa conversa prende o cara, acrescenta, agrega valor à vida dele. Esse é o critério, entendeu? Eu sempre brinquei aqui com o César, com o Celso, nossos parceiros aqui, são os colegas, são os caras que fazem o 9 minutos de trás das câmeras, que eu fazia um dos melhores trabalhos do mundo, porque o meu trabalho era promover o trabalho dos outros. Veja só, tem uma pergunta que eu queria fazer a você, vou lembrar uma outra minha. Eu tinha, isso é muito tempo, eu tinha 17 anos. E eu tinha um programa na Rádio Cachoeiro de Itapemirim, ZYL9. E eu, já naquela época, eu tinha uma história de entrevistar algumas pessoas ou algum artista que chegava na cidade. E num desses programas estava na cidade Procópio Ferreira, pai de Bibi Ferreira, que era naquela época um dos grandes nomes do teatro, enfim, era um grande ator brasileiro. E eu comecei a fazer entrevista com ele, e no meio da entrevista eu fiz a primeira pergunta, a segunda, na terceira pergunta ele me perguntou: meu filho, você está nervoso? Eu falei: estou muito nervoso. Então eu vou lhe perguntar, você teve alguma entrevista que você, no meio dela, você ficou um pouco nervoso, ela te levou para um lado que você não queria ir, ou você teve que inverter, ou você pegou um cara chato, uma pessoa que você, pelo seu trabalho jornalístico e profissional, você teve que pensar numa saída rápida ali? Maurício, interessante isso. Olha bem, não, a rigor não passei por uma situação, a saia justa dessa não. Nunca passei, exceto quando eu entrevistar algum candidato monossilábico, aquele cara que você faz a pergunta, o cara responde sim, talvez, quer dizer... chega um momento que eu percebo respeito, inclusive, isso. Eu sei que tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm a mesma habilidade de transmitir esse conhecimento que elas têm. Entendeu? Houve duas situações ao longo desses 25 anos que eu, depois de conversar preliminarmente com o entrevistado, aconselhei-o a não dar entrevista, porque ele não estava... Ele conhecia o assunto, entendeu? Mas não sabia expressar. Mas a rigor não existiu isso, não. O que eu tive aqui foi momentos de quase enlevo e arrebatamento, terminando conversas com pessoas que eu ficava simplesmente encantado. Eu pensava assim, cara, eu estou perto, estou aqui perto. Eu, junto com o meu telespectador, eu estou sendo o primeiro a ouvir esse cara falar. Com esse programa 9 Minutos, após 25 anos no ar, Eustáquio deixa esse programa hoje para um novo caminho, uma nova vida profissional, ele que tem tanto a mostrar. E eu vou continuar nessas perguntas, Eustáquio. E uma pergunta certamente sobre as entrevistas de 9 Minutos. Uma entrevista que mais marcou você ao longo dessa... É difícil, porque você entrevistou perto de 6.000 pessoas aqui. É muito difícil, realmente, Maurício. Não teria condição de responder essa pergunta objetivamente. Teve entrevistas extremamente marcantes aqui. A entrevista que eu fiz com Pierre Weil me marcou profundamente. A entrevista com Cacá Verá Jacupé, um xamã indígena, me marcou muito. Entrevistas que eu fiz aqui, principalmente com o pessoal que trazia uma abordagem de cura alternativa, que não está nos cânones oficiais da medicina, mas que eu sei que representavam uma alternativa de cura, outras vertentes da cura que significava esperança para as pessoas, também me marcaram muito na área da iridologia, na área do reiki. Teve um momento, inclusive, que o programa quase que virou um programa de medicina, porque havia uma recorrência muito grande da temática. Mas houve muita coisa, realmente, essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis de responder, porque é muita gente, cara, que passou aqui, muita gente aqui que deixou um pedacinho dela aqui em termos de um conhecimento que ela compartilhou com nossos telespectadores. Você teve alguma entrevista que você considerou
como uma entrevista muito difícil de ser feita? Talvez pelo tema ou pelo entrevistado? Não, tem entrevistas que eu sei assim, que às vezes por contingências a gente tem que fazer, fugindo até o princípio do programa, que é promover pessoas que fazem algo relevante, mas tem entrevistas que às vezes elas resvalam por um certo tecnicismo, que a gente percebe que seria mais apropriada numa sessão de jornal do que provavelmente num programa de televisão aberta, entendeu? Mas não chegou não. Eu tinha um jogador do Botafogo, cracaço, lateral esquerdo, cracaço, chamado Nilton Santos. Esse cara, todo final do mês, ele passava na tesouraria para receber o dinheiro dele e falava assim, pô, cara, eu sou extremamente feliz. Eu faço o que eu gosto, mas ganho para fazer. Eu sempre fui meio assim. Esse é o segredo da vida, trabalhar com o que você gosta de fazer. Realmente, isso é uma dádiva de Deus. A bem da verdade, é isso. Pelo menos eu vejo isso. Uma pergunta. Quem faltou, assim, que você gostaria de tivesse aqui nessa mesa para uma conversa com você? Faltou. Teve ausências ilustres. Teve o Luiz Carlos Prestes, quando veio aqui, já poucos meses antes de morrer, eu queria entrevistá-lo muito, nem tanto por compartilhar do que ele pensava a respeito, sabe, da visão dele de vida e de mundo, mas pelo que ele representou. Ele é um cara que viveu. Eu acredito nas pessoas que são íntegras em relação àquilo que elas acreditam, sabe? Igual, por exemplo, um questionamento que se faz ao fato de eu, como uma pessoa que não sou católico, trabalhar com o padre Anchieta. O padre Anchieta é uma pessoa que tem a minha maior admiração pela integridade que ele tinha para com a fé dele, não significa compartilhar dessa fé. O Leonardo Boff é um cara que eu desejei muito entrevistar, porque ele é um cara que saiu, ele aflorou de uma visão cristã mais restrita para uma visão mais universalista, que a gente se percebe nos textos dele. Também nessa área aí do Frei Beto, que é um cara avesso à imprensa. Que mais seria? Paulo Coelho seria um cara interessante, que eu conheço um pouco a pegada do Paulo Coelho. Sei por onde ele entrou, sei por onde ele se tornou aquele best-seller mundial, inclusive porque eu percebi antes dele ele explodir mundialmente, entendeu? São pessoas que realmente fizeram falta aos 9 minutos. Tá. Essa última pergunta que eu vou fazer a você. Você começou na área de jornal, na área de papel, na área de máquina da telegrafia antiga, aquele papel. Hoje o mundo é um mundo de alta tecnologia, um mundo da chamada fase pós-industrial. Como é que você vê essa fase tecnológica hoje nessa área de comunicação? Puxa, Maurício, eu vejo o seguinte, o jornalismo sempre vai existir, porque nós somos essencialmente produtores de conteúdo. O que muda são as plataformas, essas estão acabando mesmo. Entendeu? Não sou otimista, por não falar outra expressão com relação à mídia convencional, da maneira como a gente a conheceu, ao modelo de financiamento da mídia através da venda de espaço para publicidade. Entendeu? As pessoas vão ter que aprender a pagar para ter conteúdo, para adquirir conteúdo. Hoje o conteúdo é subsidiado pela publicidade, então isso vai repercutir na mídia impressa, isso vai repercutir na TV aberta. Hoje a plataforma, hoje as pessoas, nós ainda estamos usando os notebooks, mas logo toda a plataforma vai ser o mobile, vai estar aqui na nossa mão, num telefone, que é até telefone, até se fala nele, mas certamente se desenvolverá dezenas de outras atividades. Então eu acho que o mundo realmente mudou irreversivelmente e nós continuaremos sendo necessários produzindo conteúdos. Todo mundo pode fazer uma foto, mas produzir conteúdo só jornalista vai produzir. Eustáquio, muito obrigado pela sua entrevista em 9 minutos hoje. Passa a bola para você despedir dos seus telespectadores, seus amigos, as pessoas que trabalharam com você até esse minuto agora, até esse 8º minuto, porque só falta 1 minuto para acabar o programa. Fique com Deus. Deus lhe guarde. Você também, Maurício. Grato, Maurício. Particularmente emblemático que esse último programa seja com você, por causa dessa nossa história e desde o início, desde lá de trás. Né? Sou muito grato a você, meu querido telespectador, que eu tenho realmente a mensagem de pura gratidão.
pura gratidão pela paciência, digamos, de me tolerar entrar na sua casa todo dia, em alguns momentos me conceder sua atenção e principalmente achar que valeu a pena. Até aquela meninada que me odiava por causa do Chaves, porque eu atrasava o Chaves, eles achavam que o programa não tinha 9 minutos, quando cresceu, passando a se interessar pelos nossos conteúdos, passou também a, de uma certa maneira, acompanhar nosso trabalho. O que eu levo é uma profunda gratidão pela oportunidade de ter estado aqui esse tempo todo com vocês. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender